Bem-vindos ao canal, sou o Ramatiz Ribeiro e hoje trataremos de um tema especial para todos. Nós sabemos que, independente de que partido você pertence, de que corrente de pensamento nós somos, mas tem uma coisa que é muito importante para todos: nós somos brasileiros. E todos nós juntos queremos que os recursos produzidos pelo povo, pelo nosso país, sejam empregados em benefícios de todos de forma incomum. E para isso, hoje ouviremos diversos especialistas conservadores que tratam do tema: o conservadorismo no Brasil. Eu tenho certeza que você irá gostar. Documentário este inédito, lançado aqui no canal. Deixe seu comentário ao final. A cultura, um povo culto, um povo sábio jamais será dominado. Eu aprendi ao longo dos anos que não é só ouvir as pessoas, é você analisar também tudo que é tratado. E eu tenho certeza que isso trará muitos benefícios para todos nós. Obrigado e vamos ao tema. Acho que total é de 4 ministérios. Em junho de 2013, um gigante acordou de mau humor. Eu não sei se essa é a melhor solução, ir pra rua, mas essa é a que a gente sabe fazer. A gente está negociando com o secretário, com a Polícia do Senado, para evitar confronto direto. Foi do nada, não precisava, já tinha saído. Acordou confuso. Cada um tem uma causa diferente aqui. Para todos os nossos direitos. Educação, saúde. Protestando, cada qual por alguma coisa. Como quem acorda de ressaca após uma longa bebedeira. Estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. A casa caiu, o cidadão saiu às ruas. Nós todos temos que ficar preocupados. Um grupinho de vândalos, uma ação evidentemente criminosa. Porque eu acho que o que ali começou não vai parar. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Os meninos foram para a rua demonstrar a fragilidade das instituições. Eles são democratas. Por um instante surreal, parecia que uma lei universal da política estava sendo finalmente cumprida. Já que não tinha o pão, o povo não queria o circo. Tinha início ali um processo que sacudiu os alicerces da República. Descobriu segredos perturbadores, revelou personagens insólitos e mudou a política brasileira. Um movimento que ressurgiu de forma improvável, se uniu pelas circunstâncias, se dividiu, saiu do poder e agora se pergunta o que o futuro reserva. Uma trajetória acidentada que conduziu a direita brasileira para um cenário incerto e complexo. Mais do que nunca, é necessário examinar o caminho percorrido para extrair lições e aprender com os erros, no processo de autocrítica que é bastante comum nos movimentos de esquerda em momentos de derrota. A autocrítica nunca é um processo indolor. Vamos ouvir verdades difíceis e lembrar de mentiras fáceis. Conversaremos de forma franca e sem preconceitos com pessoas polêmicas de todo o espectro ideológico para obter um retrato fiel da situação atual. E tentaremos responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil?
dia que estourou a manifestação em 2013, eu estava nos Estados Unidos e eu tive uma reunião com o Bloomberg, que era o prefeito de Nova York. E ele entrou na reunião, com as televisões todas ligadas, mostrando as imagens do Brasil. Ele falou, bom, esse país está pronto para uma revolução. E mostrou realmente como haviam muitas pessoas que se identificavam de direita, ou que pelo menos queriam combater o PT de alguma forma, não sabiam como, não se conheciam, mas naquele momento viram a oportunidade de colaborar com uma causa. Em 2013 foi uma explosão, né? Eclodiu aquilo, assim, assustou todo mundo. E era um grande, não era pelos 20 centavos, né? Era um grande, você não me representa. Era um recado para o político. Político, você não me representa. Quando você sonha com liberdade, quando você sonha com algo melhor para você, para a sociedade, você acha que está sozinho. Quando você sai na rua e você encontrava na rua as pessoas assim em volta falando com você, que também sonhavam como você. E foi isso que aconteceu em 2013. Acho que todo mundo ali se viu chamado por aquele momento. É um momento de mudança, um momento em que a gente foi para as ruas exigir mudanças profundas na sociedade brasileira. É uma insatisfação acumulada que explodiu e que até hoje está aí. Ele vem de uma indignação popular porque as pessoas perceberam que elas não estavam mais evoluindo socialmente, economicamente. Elas passaram a dar passos para trás. Um culpado apontado para isso foi a corrupção. A corrupção seria o mal do Brasil, seria o pior dos pecados. E a direita de 2013 não é a mesma de 2015. A de 2013 ela é completamente desorganizada, sem lideranças específicas e sem movimentos definidos. Acho que foram pessoas realmente que espontaneamente, revoltadas com aquela situação, simplesmente foram para a rua, foram naquele embalo e começaram a inserir naquelas manifestações símbolos nacionais. É a primeira vez que a gente vai ver a bandeira do Brasil ou as cores do Brasil se sobrepor às bandeiras partidárias. E os gritos, inclusive, de sem partido, né, para que as bandeiras partidárias saíssem daquelas manifestações. No mais, as pessoas não estavam atrás de um partido. Elas estavam atrás de valores. Construir uma nação que tinha sido detonada. E eu lembro daquela época de uma coletiva em que os manifestantes do PSOL, que estavam organizando as manifestações iniciais, eles vão a público para dizer: essas manifestações não têm nada a ver com a gente. E essa manifestação deu lugar a outra mas muitíssimo maior, que não era só pelos 20 centavos, era para um Brasil melhor. E quando essa esquerda radical percebe que não tem mais esse controle das ruas, ela não só anuncia publicamente que era pelos 20 centavos sim que eles estavam nas ruas, como também se reorganizam para voltar sob a forma de black blocs e dispersar essas pessoas para tentar fazer com que aquelas manifestações enormes que buscavam mudança deixassem de ocorrer. Pelo que se sabe, a parte mais destrutiva do movimento era da esquerda, era dos black blocs. Em Brasília queimaram várias vezes ônibus, carro de polícia, invadiram o ministério, inclusive Itamaraty, subiram em cima do Congresso Nacional, né? A direita estava tão asfixiada que se uniu, as pessoas iam para as ruas e não sabiam bem por quê. Se você entrevistasse ali os manifestantes, tinha gente ali por tudo e qualquer coisa. Tinha gente contra o Alckmin, tinha gente contra Dilma, tinha gente pelos 20 centavos, tinha gente porque não tinha terra. Era tudo. Então eu não acho que aquilo ali tem alguma coisa a ver com o nascer da direita. Até porque a direita, assim como pensamento, sempre existiu. Para a esquerda, a direita no Brasil sempre existiu como um inimigo poderoso identificado com as elites financeiras e políticas. Mas agora, era preciso encarar a incômoda possibilidade de que a direita também pudesse ser o povo. Nós temos duas divisões básicas assim dentro da direita brasileira. Nós temos aquelas pessoas que se identificam mais com o liberalismo econômico, e aí colocam que as questões econômicas são mais importantes do que as questões morais e se identificam usualmente como liberais, e as pessoas que se apresentam como conservadoras, que colocam as questões morais acima das questões
econômicas. Existem duas tradições políticas no Brasil. Uma que começa em 1500, que se desenvolve durante todo o período Brasil português e que atinge a sua maturidade brasileira, ou seja, nossa, durante o primeiro e segundo reinado, já no Brasil independente. A segunda tradição é a tradição que começa com um golpe militar republicano em 15 de novembro de 1889. Aí já não é uma tradição virtuosa como foi até ali. É uma tradição baseada numa ideia de política autoritária. O conservadorismo brasileiro ganha forma política no século XIX, com os chamados Saquaremas, fundadores e integrantes do Partido Conservador do Império. A defesa da unidade nacional, o respeito às tradições, a promoção do progresso a partir da ordem foram inauguradas e formuladas para a realidade brasileira pelo seu trabalho. A maior conquista do Partido Conservador no Império foi a defesa e a preservação da monarquia brasileira, principalmente durante a instabilidade do período regencial. Não à toa, esses conservadores ficaram conhecidos como os construtores do Império, por terem fornecido as soluções necessárias para a manutenção da unidade nacional em torno da coroa. A defesa dos valores conservadores foi empreendida por personagens ilustres, como Bernardo Pereira de Vasconcelos. Após a queda da monarquia, o conservadorismo brasileiro atravessou o século XX disperso em vários movimentos e partidos, com pouca ou nenhuma articulação entre si. Uma história difusa, que vai das denúncias de Eduardo Prado contra os desmandos autoritários da Primeira República, passando pelo jornalismo antivarguista de Carlos Lacerda e a recuperação da filosofia católica feita por José Pedro Galvão de Souza, até o anticomunismo que deu força para a instauração de um regime militar. Paradoxalmente, depois de 21 anos no poder, o trauma da ditadura militar entregou o país para uma esquerda organizada e fortalecida, e uma direita completamente esvaziada, desarticulada e deslegitimada perante a população, que chegou mesmo a perder a noção do que seria o conservadorismo. O conservadorismo é a vertente política que deseja conservar um determinado estado de coisas em contraposição ao ímpeto de mudanças característico do progressismo. Não se trata de um movimento contrário ao progresso e à criação de novas maneiras de pensar e agir. Afinal, as coisas que o conservadorismo deseja conservar já foram inovações em algum momento. Mas o conservadorismo se baseia na convicção de que o processo deve ocorrer de forma lenta, gradual e orgânica, deixando aberta a possibilidade de voltar atrás caso o caminho percorrido se mostre perigoso. Com a prevalência do pensamento liberal na sociedade, as coisas passaram a estar em perpétua contestação e mudança, e cada vez mais acelerada. E o que acontece frequentemente é que o progressismo vai fazendo suas conquistas, transformando o panorama social, arrastando os conservadores junto e mudando os termos da discussão no processo. Do you think miniskirts are in good taste? Do I think what? Miniskirts are in good taste. Em uma comparação com o xadrez, é como se os progressistas fossem as peças brancas, que sempre jogam primeiro. Neste cenário, o conservadorismo aparece como uma represa, que existe para deter o avanço das águas. Mas a tendência natural é que a represa vá se erodindo, desgastando e acabe desmoronando. O progressismo pergunta: por que não permitir o divórcio? Por que não incentivar a liberdade sexual? Por que não permitir o aborto? Assim, conservadores tentam remendar as rachaduras da represa na base da argumentação. O problema é que o significado das palavras já não é o mesmo para ambos os grupos. Quando um conservador fala em família, Deus, democracia, os conceitos que ele tem em mente já não são os mesmos que um marxista reconhece. As palavras deveriam ser as ferramentas da comunicação,
mas foram distorcidas por décadas de luta ideológica e não servem mais para o entendimento. À medida que o tempo passa, o ruído e a discórdia na sociedade vão aumentando, e enquanto ninguém se entende, as hostilidades vão se intensificando e as rachaduras na represa se multiplicam. Não é simplesmente verdade que a direita predomine. Há muito tempo não predomina. E, inevitavelmente, ocorre o seguinte: é a esquerda, e não a direita, no Brasil, que tem hegemonia no terreno das ideias. O liberalismo, outra corrente que hoje consideramos como parte da nova direita brasileira, tem outra origem. Com a eclosão das ideias iluministas, essa vertente política apareceu se contrapondo à ordem social, política e econômica de uma Europa monárquica e pós-feudal. Neste contexto, conservadores e liberais atuaram como oponentes, disputando o cenário político do período. No entanto, foi somente com a Revolução Industrial que o liberalismo assumiu o protagonismo e começou a pautar as transformações das antigas estruturas nobiliárquicas e econômicas. Olha, essa dicotomia entre liberais e conservadores, ela se fortalece principalmente na Inglaterra do século XVIII e do século XIX. Ao longo do tempo, o conservadorismo inglês foi incorporando as principais contribuições do liberalismo. Então, o conservadorismo inglês, por exemplo, não existe hoje falar num sistema de poder que não seja democrático, com voto universal das mulheres e de todos, né? Não existe isso. O próprio conservadorismo britânico defende um mercado aberto para o mundo. Então, ao mesmo tempo em que liberais e conservadores convergiram na Inglaterra, existem novos temas que contrapõem as duas correntes. Por exemplo, o aborto, a liberação das drogas, até o meio ambiente, são questões que contrapõem, de certa maneira, o conservadorismo e o liberalismo nos dias de hoje. O economista José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, é ocasionalmente apontado como o pai do nosso liberalismo econômico, por aconselhar a abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas a partir da chegada de Dom João VI ao Brasil. Também durante o período joanino, destacou-se o jornalista Hipólito José da Costa, fundador do Correio Brasiliense, o primeiro jornal brasileiro. Hipólito notabilizou-se por seu liberalismo político fortemente anti-absolutista e anti-escravagista. Durante o período imperial, o liberalismo brasileiro encontrou sua maior expressão até então através do Partido Liberal, fundado em 1831. Do Partido Liberal, surgiria o Partido Republicano, incorporando um liberalismo mais radical, que agora questionava inclusive a existência do regime monárquico. A causa republicana seria bem sucedida com a proclamação da República, inaugurando um regime pautado pelos preceitos liberais correntes na virada dos séculos XIX e XX. Já na era Vargas, a escalada do autoritarismo terminou por afastar definitivamente os liberais da gerência do Estado, marcando um período de adormecimento das correntes liberais no país, que se prolongaria até o fim do regime militar. A dissolução da União Soviética e a queda do Muro de Berlim deram um novo fôlego aos ímpetos liberais, que se refletiram no Brasil com a divulgação das ideias de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O liberalismo tem a sua origem nos esforços para acabar com as monarquias absolutistas e com o autoritarismo em suas muitas formas. Assim, no lugar da continuidade da tradição que pauta o conservadorismo e que legitima o poder das monarquias, o liberalismo se baseia na noção de liberdade individual e dos direitos naturais do indivíduo, o direito à vida, à propriedade privada e à liberdade. Direitos esses que o Estado não pode violar. Uma vez que normalmente a esquerda tem o Estado como instrumento de transformação, é natural que liberais acabassem se aproximando dos conservadores para combater o inimigo comum. No passado, ao longo da construção do Império, e depois, no novo experimento republicano, os partidos liberal e conservador tinham sido as duas faces da política nacional, que seria definida pela disputa entre essas duas vertentes.
Não foi por acaso, então, que mais de um século depois, quando o sistema político começou a dar sinais de desgaste, essas duas correntes políticas voltaram ao centro da ação, ocupando um lugar de protagonismo. Tratava-se apenas da continuação de uma longa partida iniciada há muito tempo e ainda não resolvida. Acho que a grande diferença entre o liberalismo e o conservadorismo está em como fazer um Estado funcionar melhor, uma economia funcionar melhor, para que essas liberdades individuais possam ser exercidas. Mas eu vejo que muita gente que se apresenta como direita e defende um liberalismo econômico maior, defende também um liberalismo moral maior. E aí se aproxima das pautas da esquerda. Eu diria que o liberalismo não é nem de esquerda nem de direita. E a direita costuma dizer, cara, a gente tem que ser contra as drogas. Aí o liberal não pensa assim, porque ele vai dizer assim, cara, você tem que ter a chance de errar por si próprio e aprender. E no meio dessa explicação, a pessoa que achava que você era direita começa a falar, opa, peraí, então você não é muito direita mesmo não, você é um outro bicho diferente. Né? E no Brasil de hoje, estão um pouquinho mais próximos da direita do que da esquerda, porque a esquerda no Brasil é marxista. Mas existem diferenças muito específicas que a gente tem que deixar claras. O fato é que os pensamentos liberal e conservador já estiveram presentes no fórum da discussão pública recente, por meio de representantes como José Guilherme Melchior, Carlos Lacerda, Roberto Campos e Gustavo Corsão. Reacionário, no meu caso, é reação contra tudo que não presta. Nunca tive medo dos comunistas. Sou contra o comunismo. Por que o Brasil, com quase 90 milhões de habitantes, há de viver como se fosse menor de idade mental? E como se fosse uma menina amedrontada, apavorada com o comunismo. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Os noruegueses é que dizem que quem não é socialista aos 20 anos não tem coração. Quem permanece socialista aos 40 anos não tem intelecto. Devido ao trauma do regime militar, ambas as correntes de pensamento já estavam ausentes dos debates há décadas, sem um nome que os representasse e defendesse. No caso do movimento conservador, isso iria mudar em breve, de forma explosiva. Como se prevendo o momento de agitação social, naquele mesmo ano de 2013, era publicado um livro que daria um norte teórico aos anseios inarticulados do conservadorismo adormecido. Era a coroação de um processo que já vinha ocorrendo há alguns anos de forma lenta e discreta e que agora irrompia na consciência pública com a força de um palavrão. Aí, numa das conversas que eu tive com ele, ele falando cada coisa pra mim, eu falei, nossa, é uma conversa que as pessoas precisavam ouvir essas coisas que ele tá falando, entendeu? Porque na época ele não tinha, ele só tinha um site dele com textos, né? Aí, numa das conversas, eu falei pra ele, você não aceitaria gravar essa conversa pra eu postar depois no meu podcast que eu comecei, né? Ele falou, vamos, liga aqui que a gente conversa. Aí eu ligava do Skype Out, que chamava pro telefone dele, e gravava aquela conversa e comecei a postar em outubro de 2006. Então foi a estreia da voz do Olavo na internet. Aí um dia a gente viu lá que tinha um vídeo que tinha tipo 1.500 visualizações, que a gente achou um absurdo. Sabe que esse negócio é uma boa ideia? A gente tinha que continuar com isso, tinha que fazer isso assim com mais constância. Aí eu acho que ele procurou, se não me engano, o Silvio Grimaldo, que ajudou ele a começar com o Troll Speak, que começou alguns meses depois, já no começo de 2007, né? Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Olá? Eu? Oi. Fale bem alto, por favor. Era um programa de rádio do Olavo que ia ao ar com comentários, né, do noticiário do dia, sempre com aquela interpretação do Olavo, assim, tentando, né, escavar mais fundo, né, além do fato cotidiano, para mostrar, assim, as forças políticas e culturais em conflito. Quer dizer, a ideia de conservadorismo está ligada, vamos dizer, a valores tradicionais, muito antigos, são valores religiosos, morais e culturais. Na Inglaterra você tem leis que têm lá 800 anos de idade.
e que representam direitos sagrados das pessoas. Então, tem que ter um partido conservador que defenda essas coisas para não vir aí um politiqueiro, um Hitler, um Stalin, um Lenin tirar isso deles. Isso aí não está certo. Que não havia nada parecido com aquilo. E aquilo era divulgado nas redes sociais, o pessoal começou a fazer recorte, jogava no Facebook, né, que era a principal rede da época. A sociedade brasileira é visceralmente contra o conhecimento. E isso é a causa de todos os nossos males, sem exceção. O Olavo foi a pessoa que despertou uma nação, porque ele falava algo que ninguém mais falava. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Professor Olavo de Carvalho. Ele foi uma pessoa que mudou a história do Brasil. Eu tinha uma revista República e Bravo, e o Olavo de Carvalho escrevia editoriais na revista. A influência foi enorme. Todos os autores conservadores e liberais, ele incentivava que as pessoas lessem e aprendessem sobre isso. Não há nenhum homem no Brasil que tenha lido sobre comunismo igual ele, nem mesmo os próprios comunistas. O Olavo tinha essa vantagem de ter iniciado a trajetória intelectual dele na esquerda, então ele conhecia a cabeça do esquerdista. Alguém que viu antes, alguém que conhecia profundamente o movimento de esquerda, o movimento caótico, o movimento comunista. As pessoas falam, não existe mais comunismo porque caiu o muro de Berlim. Imagina, né? O comunismo, ele, como o professor ensinava, ele muda de roupa a cada momento em que é necessário. Então, o professor Olavo, ele ensinou tudo isso. Quem leu o Olavo, quem assistia às suas aulas, sabe que tudo que está acontecendo, né, foi aquilo que ele já mostrava um tempo atrás. Eu vi exatamente o que ele estava falando, porque eu estudava na USP. Os personagens do Imbecil Coletivo eram os meus professores. E quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, o que eu vi foi o seguinte: os burocratas, né, que estavam no governo do Fernando Henrique voltaram para a USP, porque eu não conhecia eles. Aí, de repente, a gente tinha um monte de professor novo. E onde estavam esses caras? Eles estavam no governo do Fernando Henrique. Aí eles voltaram para a USP e os caras que estavam lá foram para o governo do Lula. Então, teve uma troca de cadeiras, mas eram tudo o mesmo grupo. E ali, naquela época eu entendi o que era Teatro das Tesouras, né? Mas Olavo também era uma figura polêmica, que gostava da polêmica pela polêmica, muitas vezes. O Olavo de Carvalho, quando se expressava de política, eu não concordo. O Olavo de Carvalho, como filósofo, eu gosto muito da obra. Eu acho que é alguém que revelou uma nova força na sociedade. Eu não vou dizer que foi inteiramente negativo também. Acho que, por exemplo, ter trazido alguns autores e coisas pode ter sido um aspecto interessante. De maneira geral, representou e participou de uma onda de extremismo e fanatização de direita que fez muito mal ao Brasil. E eu sempre disse assim, o Olavo é um cara brilhante, muito inteligente. Nós temos muito que aprender com ele, mas ele jamais pode ser a cara de um movimento político por causa dessas coisas. E Olavo se tornou a cara do movimento político no Brasil. Ele é o grande criador dessa confusão, né? Como ele mesmo colocava, né? Eu vim aqui para confundir, para criar confusão. Confusão no sentido de atrapalhar a hegemonia da esquerda que já estava estabelecida. Eu prefiro o Olavo Bilac. Para observadores desatentos, a aparição de Olavo de Carvalho no cenário nacional pode ter parecido súbita e superficial. Mas a potência de sua mensagem se deveu a anos de preparação e estudo passados na obscuridade. Alçado ao reconhecimento por ousar questionar os luminares da esquerda quando isso era tabu, a mensagem de Olavo de Carvalho conquistou brasileiros cansados de serem tutelados pela intelectualidade nacional, cujas ideias ele contestou em livros e artigos. Mais do que tudo, foi contra a ideologização do pensamento que a voz de Olavo de Carvalho se fez ouvir. Sua aparição ressuscitou no debate público brasileiro a discussão mais antiga do mundo, que tinha sido travada entre Platão e os sofistas, entre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. O debate entre os que acreditam que a verdade é relativa e aqueles que acreditam que a verdade existe. A obra de Olavo, distribuída em 40 livros e milhares de horas de aula, foi a herança que ele deixou para os brasileiros. Um misto de erudição e ironia que, após sua morte em janeiro de 2022, possibilita suas chances de permanência e importância para a posteridade. A partir de agora,
O veredito sobre se Olavo tem razão será posto à prova pela perspectiva da eternidade, julgadora de todos os filósofos. Essas redes sociais é algo de novo que está acontecendo. Tem aí os militares com a sua força, a igreja com a sua força, jornal, rádio e televisão, as grandes cadeias com a sua força. Mas de repente, não mais do que de repente, ninguém, via internet, A fala com B, B fala com C, e quando vai ver são centenas, são dezenas, são milhares. Se aproveitando de uma internet ainda livre, a direita se fortaleceu e cresceu em uma profusão de sites, blogs, fóruns e redes sociais. As pessoas abrem o jornal, ligam o noticiário de televisão e ficam contrariadas. Olha, isso não é verdade, não é possível, está tendendo para um lado. E hoje, com a chegada das redes sociais, tudo isso se simplificou. As pessoas estão migrando para as redes sociais. O Facebook era muito dinâmico. Hoje, quem entra no Facebook talvez nem saiba como era o Facebook antes. Mas você tinha páginas que eram gigantes, grupos fechados de discussão. Ali estava começando a possibilidade de fazer vídeos, né, dentro do Facebook. Então, o Facebook foi o instrumento principal de organização dos movimentos que começaram em 2013. Os dois cartazes que tinham mais presença na Paulista nas manifestações de 15 e 16 eram Menos Marx, Mais Mises e Olavo tem razão. Então isso mostrava, eu acho que para a Paulista, para o povo, para todo mundo que estava ali presenciando aqueles momentos marcantes, da onde estava vindo aquela energia. Aquilo que antes tinha o poder total, ele não vai mais ser aceito meio que por inércia pelas pessoas. As pessoas vão escolher e ele vai precisar se justificar, e vão atacar, e vão contestar aquele poder estabelecido. Então esse desafio se colocou para a imprensa. Não só do Brasil, do mundo inteiro. Era uma novidade absoluta. Era toda uma massa de brasileiros que nunca tinha tido voz. E nessa disputa, os setores conservadores conquistaram a hegemonia. Conquistaram a liderança do processo. Antigamente você tinha mídias tradicionais que só mostravam aquilo que elas queriam para as pessoas. E hoje, com a internet, você consegue mostrar um outro lado da história que possivelmente é a verdadeira. Na minha visão, o que explica esse crescimento, essa ebulição, é que as nossas ideias passaram a vencer. Temos agora um país liberal, não é nada disso que eu estou falando, mas era zero, e aí a partir de 15 começamos a aparecer lá na tabela do campeonato, passamos a fazer parte das ideias e da política. Foi bom ver que a voz da população que estava ali estava alinhada com esses valores que só eram comunicados em pequenos grupos de pensadores e think tanks do Brasil, mas agora estavam na rua. Então, de repente, você vê uma população que fala, bom, eu dispenso aqui o comentário dos especialistas e eu vou ler, eu vou estudar. E virou virou uma doideira, mas eu acho que boa, assim, né? Eu acho que essa bagunça, esse mix de ideias, de correntes diversas da direita, se tornou ótimo. Porque foi o nosso grito de liberdade. A insatisfação com a política e a renovação trazida pelas novas ideias de inspiração conservadora e liberal foram os catalisadores de um novo cenário. E assim, na outrora terra arrasada que era a direita nacional, novos frutos começaram a brotar. Oi, eu sou a nova direita. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcel e estou aqui para dizer que é hora de ação. E aí, pessoal, eu sou Fernando Holliday, coordenador nacional do Movimento Brasil Livre. Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro hangout do podcast do Instituto Mises Brasil. Boa noite, bem-vindos e um bom brinde para vocês. A falta de liderança não iria perdurar. Em pouco tempo, por todo o país, representantes dos novos anseios começaram a assumir posições de destaque nos movimentos. Olha, eu Vim pra Rua nasceu da ideia de dois empresários, né, do Colin e do Shecker. E depois a gente foi evoluindo. Nós construímos uma rede no recém-inaugurado WhatsApp.
nós chegamos a ter organizados, né, aproximadamente 400 cidades. Eu conheci o MBL em janeiro de 2015. Eles tinham sido fundados no final de 2014, logo após a eleição. A ideia inicial era realmente construir um canal de YouTube, onde nós íamos falar de política com viés de direita de forma bem humorada. E com eles eu não só organizei as manifestações, como fiz a caminhada até Brasília, também junto com outros grupos, acampamos na frente do Congresso Nacional pedindo impeachment, conseguimos em 2016 e percebemos que o melhor caminho para sobreviver enquanto movimento era entrar dentro das instituições e buscar essa transformação de dentro para fora. Olha, no fundo é um fator novo ver a população cívica engajada no movimento pacífico no Brasil. Porque todos esses movimentos que eu digo de comando e controle da esquerda, hierárquico, você sabe quem está por trás. É o sindicato, é o movimento estudantil, é isso, é aquilo. Então você sabe quem são os líderes daquele movimento e são eles que, na verdade, mobilizam as pessoas. A eclosão de uma nova força política agora abriu um caminho para a busca de protagonismo. Em meio à efervescência do momento, ocasionalmente era difícil discernir onde terminava a genuína vontade de contribuir para a sociedade e começava a ambição pessoal. A existência de um inimigo comum ajudava a atenuar as diferenças e a concentrar as forças. No futuro, quando a direita se estabelecesse no poder, haveria todo o tempo do mundo para as brigas e disputas. Por conta do movimento que surgiu ser uma resposta a uma crise, ele não nasce, digamos assim, pelas próprias pernas. Ele nasce como resposta. E ele ficou, digamos assim, mais orgânico, né? Mais caótico até. Infelizmente, nosso governo não tem capacidade nenhuma de representar o nosso povo. Nenhum político que está hoje no governo representa o povo. Começa agora o programa Dilma Presidente. E tudo isso vai aparecer. Você plantou o que você vai colher no segundo mandato. Sou Aécio Neves, sou candidato a presidente da República e quero conversar com vocês sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. E o plano inicial daquelas pessoas que iniciaram o processo de questionamento era manter o jogo PT-PSDB, né? O teatro das tesouras. Eu disse na campanha eleitoral, e repito para você aqui, Thales, para a direita não adianta empurrar que eu não vou. Chegou o momento de tirar o PT e colocar o PSDB, né? Para manter, digamos assim, uma agenda de esquerda, mas se alternando entre aquela esquerda mais agressiva e a esquerda mais social-democrata. E o plano deu errado. Povo brasileiro, a presidenta Coração Valente Dilma Rousseff. Aos poucos, ficavam mais evidentes os sinais de uma divisão no espírito do país, que se refletia desde o resultado acirrado das eleições até a escolha das cores simbólicas de cada lado. Tem uma afirmação do ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, que eu gosto muito, que ele diz assim, o pessoal fala, o pessoal usa a bandeira do Brasil associando a uma linha de pensamento. Ele falou assim, sabe o que aconteceu? A bandeira do Brasil estava lá jogada no chão. Alguém foi lá e pegou. E os partidos foram atingidos e passaram a sofrer, de certa forma, o próprio repúdio da população, porque passaram a ser símbolo de tudo quanto é errado, da corrupção, do desmantelo. E aí, os símbolos nacionais passaram a ganhar mais relevância e mais protagonismo. Com o crescimento da direita e a intensificação da polarização, um novo assunto passaria a ser discutido nas mesas de jantar das famílias brasileiras. Uma nação acostumada a decorar a escalação de times de futebol passou a memorizar a composição de várias instituições da República, torcendo pela indicação de favoritos e rechaçando os nomes indesejados. O brasileiro trocou o futebol pela política, mas a camisa mais pesada do mundo continuou sobre seus ombros. Corrupção endêmica e o início da Lava Jato, em março de 2014, não são um acidente, quer dizer, estava vindo a Lava Jato.
um jovem juiz brasileiro estudou com atenção certos eventos ocorridos alguns anos antes na Itália. Eventos que acabaram decretando a morte da Primeira República Italiana devido ao excesso de corrupção. Mani Puliti, a Operação Mãos Limpas, daria ao juiz Sérgio Moro um mapa do percurso a ser percorrido para atingir um objetivo extremamente ambicioso e perigoso: o fim da corrupção brasileira. E assim, no mesmo ano em que a esquerda obtinha a vitória nas urnas, era deflagrada a Operação Lava Jato. Essa que é a maior investigação criminal do país e uma das maiores do mundo. Um castelo de cartas começou a desmoronar. Dezenas de políticos foram parar atrás das grades. Entre eles o ex-presidente Lula, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Em Curitiba, foram assinados mais de 180 acordos de delação premiada. Até agora, 421 pessoas foram acusadas formalmente, 155 investigados foram condenados. As operações e as prisões eram autorizadas por aquele que passou a ser considerado um paladino da moralidade, Sérgio Fernando Moro. Não foi fácil, né? Lutar contra a corrupção num país como o Brasil envolve riscos, envolve muitas vezes até incompreensão. Nunca foram responsabilizados em quantidade tantas pessoas que cometeram crimes de pagamento de suborno e recebimento de suborno. Isso nunca tinha acontecido antes no Brasil. A Lava Jato se baseava em 3 elementos funcionais, cuja atuação conjunta transformou a 13ª Vara Federal de Curitiba em uma máquina de prender poderosos. O primeiro era a instituição da delação premiada. Um investigado menor poderia escolher entre receber todo o peso da lei em penas extremamente duras ou delatar seus superiores e receber uma pena mais branda. Cada fase da Operação Lava Jato era um degrau que, ao ser galgado, ia deixando os investigadores mais perto dos chefes da operação. O segundo elemento é conhecido na teoria de jogos como o dilema do prisioneiro. Coloque alguns acusados presos em salas separadas e diga que o primeiro a fazer a delação receberá uma pena mais leve, e os outros receberão punições extremamente pesadas. O resultado: delações rápidas, em grande quantidade, e dor de cabeça para os chefes da operação. O terceiro elemento era o vazamento seletivo de informações para a imprensa. Uma vez que a Lava Jato estava indo contra algumas das figuras mais poderosas do país, a operação logo seria sabotada se não houvesse pressão popular em sentido contrário. E assim, durante alguns meses inacreditáveis, a caça à corrupção virou um esporte nacional. Uma operação começa quase por acidente, quando se prende um doleiro e da investigação dos celulares dele começa a se encontrar elementos que vão conduzindo para agentes políticos. Isso desata uma linha de investigação que descortinou um esquema de propina que abastecia os partidos políticos e que abastecia lideranças políticas e que era comandado, diz a investigação, dizem as provas, diz o julgamento, de dentro do Palácio do Planalto. Era dinheiro retirado do imposto que deveria estar indo para hospitais públicos, para o sistema de saúde público, para a educação pública. Quer dizer, pessoas pobres ficaram mais pobres ou deixaram de ter serviços públicos de qualidade por conta daqueles crimes ali investigados. Tinha construtora que tinha aplicativo de celular para administrar as propinas que tinha pago. Listas de políticos com apelidos, né? Não me lembro o nome de vários. Lembro uma aqui de Porto Alegre que era Avião. E fora a devolução de dinheiro que teve, mostrando para o contribuinte brasileiro quanto do dinheiro dele tinha sido desviado. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos por corruptos que reconheceram que tinham se locupletado da máquina pública. E as delações premiadas, né, em que o sujeito reconhecia o que tinha feito em troca da redução da pena, foram um elemento investigativo fundamental. A gente tem um processo, um devido processo legal, muito trabalhoso, que passou por todas as instâncias da justiça, com provas cabais.
É surreal você ver a quantidade de dinheiro que foi arrecadado, uma parte do dinheiro que foi devolvido por delações premiadas. Juízes do Supremo condenaram uma série de pessoas depois de todas as instâncias trabalhadas. Meu dever como juiz impedia que as questões, né, de preferências político-partidárias ou preferências ideológicas entrassem em jogo no momento de fazer esse julgamento. E assim eu fiz. Foi um julgamento profissional. Jesus levou preso Zé Dirceu, levou preso Delúbio Soares, levou preso Marcelo Odebrecht, levou preso de outras construtoras, acho que da OAS também, levou preso Lula da Silva. Quando na história do nosso país que a gente esperou ver tantos corruptos, seja políticos, seja grandes empresários, seja banqueiros, seja, enfim, os grandes operadores e pessoas do mais alto poder da pirâmide social brasileira, investigadas, julgadas e condenadas no nosso país. Isso fez diferença. Animada pelo êxito da Lava Jato e pela perspectiva histórica de finalmente ver a justiça sendo feita no país da impunidade, a direita se fortaleceu, unindo-se em volta de 3 causas. O Brasil era notícia em todos os lugares do mundo. As construtoras brasileiras eram notícia em todo lugar do mundo. O Peru teve 3 presidentes presos por envolvimento com a Odebrecht. O Brasil foi fonte de alimentação da corrupção da América Latina inteira. Isso foi um elemento fundamental do que aconteceu. E, naquele momento, a combinação da crise econômica com estes elementos de corrupção rompeu essa tolerância do brasileiro. A importância dada à pauta anticorrupção não denotava apenas indignação com a perda financeira, mas uma preocupação com o norte moral do país. A corrupção financeira era vista como apenas um sintoma de uma degradação geral dos valores morais que a direita agora tentava defender. Mas além da questão financeira, que eu acho que é o pormenor do governo de esquerda, na verdade a degradação moral foi o que mais preocupou, principalmente as pessoas mais velhas. Tudo isso foi preocupando essas pessoas, porque a família é o nosso maior bem. Só quando a esquerda começou a avançar para cima dos nossos filhos, das nossas crianças, né? Com doutrinação nas escolas, com a ideologia de gênero, que coisas começaram a afetar a intimidade do nosso lar, a nossa família, o poder dos pais sobre os filhos, é que, a gente viu que a gente precisava entrar em campo. Então, assim, quem estava querendo discutir sexo em sala de aula era a esquerda, não era a direita. A direita reagiu. E aí a pauta moral vem por meio da política, sim, porque vocês estão fazendo escondido. O que a gente vê no Brasil é a esquerda tradicional, Partido dos Trabalhadores, né, que representava uma pauta marxista tradicional de contraposição entre agentes econômicos. A gente vê essa esquerda começar essa transformação para a esquerda que nós temos hoje, a esquerda woke. Essa transformação começou a acontecer e a se tornar visível. E, no meu entender, é essa transformação que vem da base que faz com que a percepção das pessoas de que a esquerda no Brasil mudou, de que ela é uma esquerda mais radical, de que ela é uma esquerda disposta a derrubar o sistema social como um todo, gerou uma reação conservadora. E aí as pessoas começaram a perceber que a esquerda, de fato, tinha um projeto que envolvia as pautas morais, sobretudo o aborto e ideologia de gênero. Então, assim, eu acho que as pessoas ganharam acesso a esse tipo de informação e começaram a compreender, talvez até, eu acho que por conta da influência do Olavo, como isso afetava a vida das pessoas, né? Como afetava a sua vida cotidiana, né? Diária. E como, assim, o Estado estava sendo usado para que essas pautas andassem a despeito da vontade da população. Então, acho que a partir de 2013 começou a ter uma consciência disso, né? De que isso estava acontecendo. 3 elementos que a esquerda produziu no Brasil produziram uma reação. A corrupção, a crise econômica e a crise de valores que se transformou numa ameaça da esquerda radical, enxergada pela população como uma ameaça comunista. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Yo quiero empezar
condolência, minha solidariedade para com a FARC. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. 2 ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Que viva el Fórum de São Paulo! Uma vez que as diretrizes do comunismo clássico incluíam a infiltração e tomada do aparelho estatal em nome da justiça e da igualdade, essa ideologia se tornou sinônimo de perigo da perda da soberania nacional. Você com certeza já ouviu falar do mensalão. O escândalo do mensalão começaram E assim, quando a magnitude do escândalo do mensalão se tornou pública, a desconfiança do aparelhamento estatal por um partido associado ao comunismo se tornou realidade. E termos que tinham saído de circulação há décadas, como subversivo, comunista e ditadura do proletariado, voltaram ao vocabulário corrente. A esquerda já conseguiu, ao longo das últimas décadas, aparelhar muitas instituições. Então a esquerda tem meios de ação para impor as suas ideias, as suas vontades, enquanto a direita não tem esses meios de ação. O que nós tivemos aqui no Brasil foi o seguinte, embora não seja um monopólio da esquerda a prática da corrupção, foram nos governos do PT que nós tivemos o entranhamento, né, desse verdadeiro sistema da corrupção dentro do governo federal e, de certa maneira, também em governos estaduais. E as pessoas, a partir do momento que elas começaram a ter conhecimento do que era a esquerda, começaram a perceber que isso era algo ruim para o nosso país. Seja em financiar ditaduras com o nosso dinheiro através do BNDES, seja você fazendo alianças com governos ditatoriais, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Hugo Chávez. Né? Então você precisa combater tanto o comunismo quanto os comunistas. Havia as denúncias de corrupção no governo, né? os desmandos do governo, a inflação, o governo fraquíssimo de Dilma, e a direita engrossou esse movimento. As denúncias de corrupção foram uma grande decepção para os brasileiros, muitos dos quais tinham participado de manifestações na juventude, acreditando no renascer da política com a nova república. Da decepção à indignação foi um passo, e a esquerda logo sentiu a resposta nas ruas. E eu estava lá presente no momento que a gente entregou aquele pedido de impeachment muito bem fundamentado. Ele tinha 70 volumes de cópia de todo o processo do TCU, tá? E a gente entregou lá. No final das contas, o Eduardo Cunha, ele optou por não receber o nosso pedido e recebeu o outro, que era da Janaína Pascoal, que ela era advogada, né, que era do Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT. Então eu estava quieto no meu canto, entendeu? Quando me pediram para ler uma petição, que era a petição solicitando o impeachment da Dilma, né? Porque eles precisavam, acharam eles, né, que precisava uma pessoa de algum peso subscrever, e não apenas advogados. Ao contrário do que a esquerda poderia esperar, o impeachment não sinalizou o final do período de turbulência. À medida que a Lava Jato seguia denunciando a extensão da corrupção no sistema político nacional, a direita se articulava e crescia, ensaiando os próximos passos e dando sinais de que aquele era apenas o começo. Agora, o governo Dilma foi o pior governo da história do Brasil. Foi um desastre de governo. Foi um governo que herdou um país com superávit e entregou com déficit. Foi um país que criou os campeões nacionais, arruinou o Brasil, afundou a indústria, criou um programa de energia desastroso com desconto numa canetada da presidente da República, que deixou uma conta imensa. E, além de tudo, fez vistas grossas para essa imoralidade gigantesca revelada pela Lava Jato. Então, o que o povo fez foi dar coragem ao Congresso Nacional para derrubar
a pior presidente da história do Brasil. 1 ano e 8 meses depois de empossada, Dilma Rousseff é afastada da presidência da República. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. O mandato da presidente Dilma Rousseff começa a ruir pela força de milhões de brasileiros que vão às ruas em protestos gigantescos. Ontem, a cidade de São Paulo teve o maior público das manifestações contra o governo Dilma Rousseff. É a maior manifestação de rua no Brasil em todos os tempos. O impeachment não vai passar. O golpe será derrotado. Senhor presidente, o meu voto é sim. Você é uma vergonha! Vergonha! Meu voto é sim! Pelo meu neto Pedro, aos meus amigos, eu vou passar para o meu filho! Deputado, não é possível. o meu abraço à minha mulher Mariana, Pelo meu país, a minha tia Eurides, a minha neta que está por vir. meu voto é sim! Sim para o futuro!